Na hora que vamos aprender a viver, rapidamente nós descobrimos que cada passo poderia ser dado de infinitos outros modos. Ou seja, a cada posição que ocupamos, a partir dela, são 360 graus de caminhos possíveis a percorrer. E esses 360 graus, por sua vez, eles representam uma infinidade de trajetórias que cada passo nos autoriza direcionar. Então, o que é que você descobre? Que a vida será sempre, a cada instante, uma só, mas que para que esta única vida seja vivida, infinitas outras devem ser preteridas. Infinitas outras devem ser preteridas, deixadas de lado, abortadas e assim por diante. Isso faz com que, se eu estou aqui falando com vocês, significa que eu não estou lá atrás vendo novelas antigas no canal Viva, né? Que é o que eu estaria fazendo se não estivesse aqui. Eu também não estou ligando para pedir hambúrguer, não estou. Eu também não estou assistindo aula de filosofia da Universidade de Princeton e tomando minhas anotações, coisa que eu também poderia estar fazendo, não estou. Eu também não estou lendo esta de Queiroz, passatempo que me encanta, não estou. E aqui eu poderia ficar dando exemplos até o infinito. E aí você faz uma constatação que é estarrecedora. Para que a vida seja vivida, temos que trocar uma infinitude de possibilidades por uma só unidade de existência. Então, você percebe que não é moleza. Por quê? Porque na hora que você tem que trocar milhões de alternativas por uma só, dá a sensação de que poderia ter sido melhor. Afinal de contas, dessas infinitas possibilidades, passam pela sua cabeça um número muito reduzido. E é no meio desse número muito reduzido que você vai escolher uma só. E aí você pode pensar assim, se eu não estivesse vivendo aqui e estivesse vivendo lá, seria melhor. Costuma acontecer com quem sonha em viver em outro país. Seria muito melhor lá. Né? E aí, finalmente, você vai para lá. E basta ir para lá para começar a sentir saudade do que era aqui. E aí você começa a perceber que se você tivesse optado pela vida do vizinho, pela outra vida, pela vida que você jogou no lixo, você não sofreria as tristezas que está sofrendo. Claro que não. Claro que não. Mas sofreria outras. Essa é uma garantia. Né? Sofreria outras. Então... Talvez até mais, né? Aí é só Deus que sabe. Mas, com certeza, haveria outras. Porque a tristeza faz parte de qualquer das vidas que você escolher. Então, vamos imaginar que você decida sair do Brasil para ir morar em qualquer outro país do hemisfério norte. Né? E aí, claro, vamos imaginar um cenário não muito assim disruptivo e vamos imaginar Portugal, que mais parece um pouco com nossa situação. E aí, o que é que você percebe? Que ninguém passa de carro em cima da faixa de pedestre, você se sente mais respeitado e fica feliz. Volta às 3 horas da manhã, andando para casa, ninguém te assalta e você fica feliz. Pode andar com o celular na mão na hora que quiser e ninguém vai passar de bicicleta para levar o teu celular e você fica feliz. Aí você diz, acertei. Mas aí, de repente, você encontra um imbecil, e imbecis há em todos os lugares, que vira para você e diz, por que você não volta para a tua terra? Você não percebe que você não é bem-vindo aqui? Você não percebe que... Né? Lá no Brasil tem tanto espaço, você vem tumultuar aqui, né? Ou alguém vira para você e diz, a criminalidade não para de aumentar na medida que os brasileiros vêm para cá. Ou você... E aí você ouve dois ou três disparates e você pensa,
se eu tivesse na minha terra, eu não teria sofrido esse rebaixamento. E aí você começa a entender um pouco do que eu estou te dizendo. Toda escolha implicará em percalços, obstáculos, tristezas. E toda escolha conterá também algumas alegrias, sucessos e euforias. O que torna as escolhas muito mais difíceis. Porque se tivesse o caminho do bem 100% assegurado, com alegria do começo ao fim, e os outros caminhos fossem de tristeza do começo ao fim, ninguém erraria nunca na hora de escolher. Porque, é claro, todos escolheriam o caminho certo, o caminho da felicidade. O problema é que os caminhos, todos eles, contêm enorme oscilação afetiva, de tal maneira que isso torna a escolha dramática, angustiante às vezes. Você imagina quem está no terceiro ano do ensino médio, né? Eu imagino que a nossa galera possa estar por aí, e se ele estiver no segundo ano já está preocupado também, né? E aí você não sabe se é veterinária ou enfermagem, né? Não sabe se é ciências do consumo ou fisioterapia. E aí é incrível, porque você percebe que a liberdade que você tem para escolher não é a cereja do bolo, na hipótese de você gostar de cereja demais. É uma necessidade, é uma obrigação, é um imperativo. Não é que você tem o direito de escolher. Você tem que escolher. A vida precisa da sua escolha. E você não tem a menor ideia do que é melhor. Você não tem a melhor ideia se é melhor fisioterapia ou ciências do consumo. E aí você começa a perceber que essas escolhas te machucam, elas te deixam angustiado. E aí você começa a encontrar, ou pelo menos a procurar, mecanismos para diminuir essa angústia, sentimento que decorre da necessidade de escolha. E como é que você se livra disso? Diminuindo a escolha. E como é que você diminui a escolha? Quase sempre pedindo para alguém escolher no seu lugar. Daí o sucesso da autoajuda. O que é autoajuda? Chama autoajuda porque é ajuda para o autor do livro que enriqueceu as suas coisas. Por isso, autoajuda. Ajuda para quem escreveu. Porque para você que não quer escolher, compra lá 7 hábitos do homem eficaz. 50 estratagemas para ser feliz. E sabe-se lá por que razão, em função da leitura, você chegou à conclusão que o seu negócio mesmo é ciências do consumo e não fisioterapia. Que bacana, né? Quer dizer, alguém que nunca te viu, você supõe que esteja em melhores condições para decidir sobre a tua vida do que você, que vive com você desde que nasceu. É realmente uma autoestima muito baixa. Ah, mas o cara é o Jeffrey Thomas Jr. É mesmo, é. Você é do tipo que se espanta com nomes estrangeiros, é? Pô, Jeffrey Thomas Jr., por princípio, não tem mais lucidez do que você, Carlos Alberto. Não tem, cara. Com a vantagem de que a sua vida vai ser vivida por você, com os teus afetos, com as tuas competências e no lugar que você conhece, com as pessoas que você conhece. Por que você acha que o Jeffrey Thomas, que nunca te viu, nunca esteve aqui, não conhece nada, pode decidir melhor do que você? Da onde você tirou semelhante estupidez? Se a vida tiver alguma chance de dar certo, é com você no comando. E mesmo que seja na contramão da opinião da maioria. Porque não falta é botocudo dando palpite. Porque para palpitar na vida dos outros, aí é fácil.
Você entendeu? Você é angustiado para decidir sobre você. Mas para dar pitaco na vida dos outros é uma delícia. Porque é o outro que vai se ferrar, não é você. Aí o cara, né, dá com os burros na água e você, ó, crau, né? Ele não te acha mais. Todo vendedor de unguento é assim, sabe? O guru americano, ele é a mesma coisa que um vendedor de unguento, né? Em uma cidade de 50 mil habitantes. O cara chega com uma carrocinha, com um líquido dentro de uma garrafa sem rótulo. E ele diz, esse líquido cura erisipela, frieira, micose, depressão, dor de garganta, dor de cabeça, cura tudo. Aí ele vende todas as garrafas. E qual é o princípio fundamental dessa profissão? Vendeu, cai fora. Você não dorme ali nenhuma noite. Por quê? Porque quem comprou verá que a porra do unguento não resolveu nenhum dos problemas que, teoricamente, deveria resolver. Então, é claro, o guru que vem para o Summit, né? Expo Fantastic Summit Digital Tecnológico, o caralho, tudo em inglês. Chega lá o americano de Massachusetts, o cacete, diz para você o que você tem que fazer, tipo reengenharia, e depois área. Por quê? Porque, gozado, o que funcionou em Massachusetts para 2 ou 3, aqui em Jaú não deu certo. Engraçado, mas não deu certo. Velho. Só que o cara já vazou. Já vazou. Como você tem melhor memória curta, no ano seguinte ele vai voltar com outra pirueta. E o que é pior, como você continua covarde e medroso na hora de escolher a própria vida, você vai terceirizar de novo as decisões da própria trajetória.